Olá, meu nome é Francine e nosso grupo é formado por mim, pela Giovana e pela Júlia. Somos do curso de Edificações integrado ao ensino médio da ETEC Vasco Antônio Bencheruti e vamos falar sobre gerenciamento de projetos e o planejamento das etapas no processo de elaboração da obra. Podemos iniciar dizendo que hoje em dia frequentemente observamos muitas obras inacabadas, embargadas e com problemas de execução. Muito disso se deve à falta ou mau gerenciamento dos processos construtivos. Muitos profissionais tendem a ignorar este processo por não entenderem sua importância e utilidade. Contudo, podemos discordar desta ideia, pois o planejamento ajuda no cumprimento do prazo de entrega dos serviços, confere qualidade ao produto, reduz custos e desperdícios e diminui as chances de imprevistos, trazendo benefícios para todos os envolvidos, como a empresa, o contratante e os funcionários. Agora, uma frase que exemplifica isso, dita por Nakamura em 2014, é: gerenciar uma obra significa administrar simultaneamente o cumprimento do cronograma e a previsão financeira, gerindo profissionais que têm informações e práticas diversas. Quem assume essa função é o gestor, que deve dominar custos, contratos, prazos, ser organizado e um bom gestor de pessoas. Portanto, nosso trabalho tem como objetivo esclarecer o processo de planejamento da obra, abordando suas etapas e peculiaridades, para que se possa escolher uma metodologia que satisfaça as necessidades da construção e do cliente. Em relação à importância, primeiramente gostaria de citar uma frase dita por Stivell em 2021. Quando essa gestão não ocorre como devido, as perdas financeiras e emocionais são inevitáveis, comprometendo a qualidade do produto final. Então, como já foi dito, a falta dessa gestão pode trazer diversos problemas, e podemos enumerar como suas principais causas os gastos inesperados, erros no processo da construção, problemas com funcionários, acidentes, atrasos, falta de pesquisa nos preços, que hoje em dia estão muito variados, problemas climáticos, desfalque na equipe de mão de obra e problemas relacionados a materiais, como atrasos na entrega, má estocagem, uso de maneira incorreta, desperdícios e erros na aquisição. Em vista disso, podemos afirmar que o gerenciamento dessas etapas é importante, pois assegura uma obra mais econômica, com maior qualidade e com menor risco ambiental. O briefing vai ser elaborado na reunião onde vai ocorrer o primeiro contato com o cliente. Esse é o primeiro passo para se pensar na elaboração do projeto. Nessa etapa vão ser levantadas informações sobre as preferências do cliente, como o tipo de construção a ser executada, quais serão os serviços solicitados, estilo arquitetônico preferido, prioridades, gostos e hábitos pessoais, quantidades de cômodos e possíveis dimensões desejadas, além da quantidade de pessoas que morarão ou utilizarão o local, entre outras informações pertinentes. Também é relevante já citar algumas características do terreno, como as dimensões, relevo, vegetação, clima e entorno, como a infraestrutura e a vizinhança. Dessa forma, o profissional responsável vai saber analisar esses aspectos e já conscientizar o cliente sobre as normas e diretrizes que vão impactar na construção, como o plano diretor, o código de edificação e código de postura e estudo de caso em situações de possíveis áreas de proteção ambiental. Também é importante ter uma noção do limite do orçamento para a construção, mas é bom também ter em mente que imprevistos podem ocorrer e isso vai fazer com que o preço total da obra aumente. Então, a função do gestor vai estar relacionada a isso. Ele vai evitar que isso ocorra ou ele vai saber lidar com a situação de maneira adequada. Após recolher as ideias do cliente e definir os objetivos do projeto, é necessário se organizar diante de todas as etapas a serem feitas. Para isso, a elaboração de um cronograma pode ser bem útil no gerenciamento de projetos. Este cronograma auxiliará a definir uma sequência e a estabelecer limites de prazo para a conclusão das etapas. Mas é importante considerar que as situações de obra são imprevisíveis, por isso que o cronograma deve ser elaborado de maneira flexível e adaptável a possíveis imprevistos que podem surgir. Portanto, quais etapas do projeto devem ser inclusas nesse cronograma? Primeiramente, será elaborado um croquis e um escopo para a elaboração da planta arquitetônica. Algumas informações que são importantes destacar nesse desenho são as dimensões e área dos ambientes, detalhes construtivos como portas, janelas, paredes, telhados e cotas de níveis, e todas essas informações estarão distribuídas nos projetos complementares ao arquitetônico,
que são as plantas de cobertura, cortes, fachadas, situação, implantação e perspectivas 3D. A partir do projeto arquitetônico, será possível elaborar os outros projetos, como o de infraestrutura, que é tudo aquilo que serve de base para algo maior. Na construção, um exemplo de infraestrutura é a fundação. O projeto de fundação, alinhado com o projeto estrutural, servirá de base para realizar o dimensionamento da estrutura, cujo objetivo é transmitir as cargas vindas da superestrutura para o solo. Essa parte infere diretamente no orçamento do empreendimento, porque é comum que haja o superdimensionamento ou o mau dimensionamento das peças, que, de qualquer forma, trará consequências financeiras, não só para o construtor, como também para o cliente. Outros dois projetos que serão feitos a partir do arquitetônico são os de instalações prediais. No projeto de instalações elétricas serão definidos os pontos de energia de uma edificação, ou seja, as tomadas e luminárias. Já o projeto de hidráulica abrange a rede de distribuição e recolhimento de água, sendo dividido em água fria, esgoto sanitário e águas pluviais. Esses dois projetos deverão ser feitos de maneira harmônica, para que não haja discordância no momento de execução da obra. Por fim, o projeto de superestrutura, onde serão detalhadas as peças estruturais da edificação, como os pilares, alvenarias, vigas e lajes. Neste serão definidos dimensões, aço, formas e posicionamento de cada uma delas, sendo indispensável, pois garante o levantamento da edificação e, consequentemente, a segurança dos moradores. Com os projetos em mãos, o próximo passo será conseguir a aprovação da Prefeitura. A obra só pode ter início com essa autorização. Para isso, o proprietário deve buscar informações na prefeitura da cidade onde se executará a construção sobre quais documentos e projetos devem ser apresentados para que ele obtenha o alvará de construção que vai permitir o início da obra. Aqui em Jundiaí, o órgão responsável pela aprovação de projetos é a DAP, Divisão de Aprovação de Projetos. Lá, eles verificarão se o projeto está de acordo com a legislação pertinente, em especial se ele atende o plano diretor, lei de uso do solo e código de obras e edificações. A DOP, que é a Diretoria de Obras Particulares, que envolve a DAP, fornece as instruções e informações para requisitar os documentos necessários para a aprovação de projetos e empreendimentos. Em seguida, a gente pode verificar alguns modelos de documentos para aprovação de projetos. O primeiro é uma licença para uso de obra. Ele deve ser preenchido com dados do profissional que ficará responsável pela obra, dados da localização do terreno e também dados do proprietário. O segundo é uma declaração de responsabilidade. Ele deve ser preenchido basicamente com dados do profissional que ficará responsável pela execução da obra. Para a implantação de empreendimentos que apresentem algum impacto ao meio ambiente, vai ser necessária a elaboração de documentos como o EIA, Estudo de Impacto Ambiental, e o RIMA, Relatório de Impacto Ambiental, e ambos são instrumentos do AIA, Avaliação de Impacto Ambiental. O AIA basicamente analisa os possíveis impactos de um empreendimento na fase de avaliação para aprovação da construção. Neles são elaborados estudos ambientais em função do projeto. O EIA faz parte do AIA e é um conjunto de estudos realizados por uma equipe multidisciplinar com dados técnicos onde se avaliam as consequências ambientais de um empreendimento. E o RIMA vai refletir as conclusões do EIA. Ele deve ser apresentado de forma objetiva para facilitar a compreensão por diferentes partes da sociedade. Uma parte fundamental do gerenciamento de projeto é o orçamento. Afinal, ele garante a viabilidade da construção. Toda a sua elaboração está relacionada ao levantamento dos custos de serviço, tanto mão de obra quanto materiais. Existem ferramentas indispensáveis para a sua execução, como a CPU, Composição de Preço Unitário. São planilhas de memória de cálculo que contêm índices de mão de obra, descrição de materiais e valores de cada unidade de serviço. A segunda ferramenta é o BDI, que é o Benefício e Despesas Indiretas.
significa um valor adicional ao custo direto da obra, que abrange os encargos sociais, lucros, impostos, seguros e todas as despesas indiretas. Existe um procedimento do cálculo do BDI, exemplificada na TCPO, Tabela de Composição de Preços para Orçamentos, cujo resultado será uma porcentagem que será acrescida no valor total do projeto. Por fim, a curva ABC. Basicamente, ela é um gráfico que organiza e classifica os serviços de acordo com a sua interferência no orçamento. Os valores menos onerosos estarão do lado A da curva e os mais onerosos no lado C. Os valores são acumulativos e expressos em porcentagem. Agora vamos falar de dois métodos que ajudam no gerenciamento de tempo e mão de obra, começando pelo PART CPM. Esta ferramenta permite visualizar diversas etapas acompanhando seu desenvolvimento e seus serviços paralelos, sendo formado pela junção de duas técnicas, o PART, que é o Program Evaluation and Review Technique, que foca no caminho crítico e tempo de folga, considerando o tempo mutável das etapas, e também formado pelo CPM, que é o Critical Path Method, que foca no tempo fixo e não mutável das tarefas. Nesse método, primeiro é feita uma tabela, onde é colocado os serviços, seus respectivos precedentes e durações, e depois é feito um esquema por meio de círculos que identificam a PDI, que é a primeira data de início, a PDT, primeira data de término, a UDI, que é a última data de início, e a UDT, que é a última data de término, levando em conta que o atraso em uma das etapas ou serviços pode atrasar as demais, e, consequentemente, atrasar a obra. Neste slide, podemos observar uma rede de PART CPM. Outro método muito útil é o gráfico de Gantt, e sobre ele podemos dizer que permite um maior controle sobre a execução e duração dos serviços, definindo etapas que ocorrem de maneira simultânea, sendo complementado com informações como gastos mensais e porcentagem de evolução da obra. Por fim, nesta ferramenta, os serviços são organizados em uma tabela com os seus tempos de duração e antecessores, podendo conter também o custo e a quantidade de mão de obra. As barras representam as durações em dias dos serviços e as setas são usadas para mostrar as interações e relações de dependência entre as tarefas. Ao fim dessa apresentação, então a gente conclui que o setor da construção civil é bastante complexo e apresenta diversas etapas que devem ser analisadas cuidadosamente, porque elas vão influenciar em diversos fatores. Assim, um planejamento eficiente é imprescindível para que se possa minimizar custos, reduzir defeitos, aumentar a qualidade do empreendimento e, dessa forma, assegurar a realização da obra dentro dos parâmetros já estabelecidos. Planejando essas etapas, também vai ser possível ter um conhecimento abrangente sobre o desenvolvimento da obra. Portanto, o gerenciamento é bastante importante porque exige o conhecimento desses diversos processos que estão interligados e devem ocorrer em sintonia para que se tenha total controle da construção.